Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Resident Marcos e hoje estou aqui essa semana para apresentar para vocês o conteúdo sobre formas de transmissão de calor. Pois bem, bora lá. O calor é uma forma de energia e como os outros tipos de energia, ele também tem essa característica de se transformar em outras formas de energia. Então, basicamente, o calor ele também tem essa característica de se transformar, por exemplo, em energia cinética ou em energia gravitacional, como você vê no balão de ar quente, que aquela fonte de calor vai fazer com que o balão adquira uma certa energia gravitacional e suba, né? Mas além do calor ter essa característica, né, de se transformar em outras formas de energia, ele também possui distintos tipos de transmissão, que são condução, convecção e radiação. E essas três vão ser o assunto base da nossa aula de hoje. A condução é o tipo de transmissão de calor que se dá através do contato de um corpo mais quente ou de uma fonte de calor para um corpo que está mais... Ele acontece a partir da colisão das moléculas que se agitam ao longo do ou dos corpos em questão. Pois, como sabemos, o calor se dá pelo movimento das moléculas. E quando moléculas mais agitadas se chocam com outras menos agitadas, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas moléculas que estavam menos agitadas, a cada choque, elas vão adquirir cada vez mais energia, vão ficar mais agitadas e, por consequência, esse corpo que supostamente estava frio, agora ele vai esquentando aos poucos. Convecção agora, Ela é o tipo de transmissão que se dá sempre através de um fluido. Acontece quando há uma fonte de calor que transmite essa energia por meio de um fluido, através de correntes de convecção. Essas correntes de convecção elas são caracterizadas pelo movimento de massas fluidas que trocam de posição devido à diferença de temperatura. Tá um pouco complicado, Mas bora imaginar um contexto. Imagina um bule de chá, que você coloca lá para esquentar no fogão. Aquela parte de baixo da água, mais próxima do fogo, ela vai esquentar. E essa parte quente da água vai subir, porque ela tem uma menor densidade. A água quente ela tem menor densidade do que a água fria. Então essa água quente, essa parte de água quente, ela vai subir. E à medida que essa massa de água quente sobe, vai transmitindo calor por todo o recipiente. Até que chega um ponto que essa massa de água que antes era quente, ela agora vai esfriar. E o que é que vai acontecer? Se ela esfria, a densidade aumenta novamente e ela desce para o fundo do recipiente. E vai acontecer o quê? Se ela está no fundo do recipiente, próximo da fonte de calor, ela vai esquentar de novo. Então, basicamente, o que acontece aqui é um ciclo, certo? Então, esse fenômeno é o que a gente chama de corrente de convecção. É esse ciclo de mudança de temperatura por uma massa de ar, de água, enfim, uma massa de um fluido qualquer. Isso também acontece com a churrasqueira, só que no caso da churrasqueira, a fonte de calor ali estaria ali, na parte do carvão, na parte de baixo, E em vez de massa de água, seria uma massa de ar, mas o evento é o mesmo. E por último, o tipo de transmissão por radiação, que se dá por meio de ondas eletromagnéticas. E que se você já tiver estudado ondas, você sabe que esse tipo de onda em específico, elas não precisam de um meio para se propagar. E o mesmo princípio se aplica aqui. Diferente das outras transmissões de calor, que precisava estar em contato, ou precisava ter um fluido que interferisse ali nessa transmissão, aqui na radiação ele não precisa de nada disso. Pode estar no vácuo que essa transmissão de calor ela vai ser propagada, certo? É também chamada de irradiação, de transmissão por irradiação, pois o corpo quente que transmite sua energia calórica, deste modo, irradia energia em todas as direções. Os exemplos mais comuns de transmissão por radiação é o Sol ou micro-ondas, certo? Então, fazendo um breve resumo aqui, o tipo de transmissão por condução, ela precisa ter um contato. Tipo de transmissão por convecção, ela se dá através de um fluido, através das correntes de convecção. E a transmissão por radiação, ela não precisa de um meio para se propagar e é em todas as direções, certo? Se esse assunto ainda estiver um pouco confuso para vocês, eu vou deixar um link aqui embaixo de uma aula que eu fiz fazendo uns 3 experimentos
para cada tipo de transmissão de calor. Lá eu dou explicação de como esses fenômenos ocorrem através desses experimentos que eu fiz lá nesse vídeo, certo? Se vocês não tiverem entendido aqui, dê uma olhada nesse outro vídeo que eu acho que vai esclarecer um pouco mais sobre esse assunto para vocês, beleza? Mas é isso, galera. Valeu!